No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia para você que me acompanha mais uma vez aqui com o Minuto da Unicidade, nesta sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023. Bom, Deus abençoe você. Antes de nós seguirmos com o assunto de hoje, eu quero dizer que estamos trabalhando numa nova impressão do livro Jesus, o único Deus verdadeiro. A gente continua firme nesse propósito. E também para anunciar aqui rapidamente que dia 18 de fevereiro começa o curso. Estará disponível o curso, nós vamos fazer aulas online sobre o curso de capacitação de obreiros. Eu tenho recebido alguns pedidos, olha, prepara um material para ajudar, dar assistência aos obreiros, e eu tenho me dedicado a isso também nos últimos dias, preparando esse curso para uma ferramenta para ajudar aqueles que desejam servir no reino. Né? Um curso com 5 aulas, apostila e certificado de participação, de conclusão. É um curso livre, não é ligado a nenhum instituto teológico. O material é extremamente teológico e já estão abertas as inscrições. A partir da próxima semana nós vamos colocar aqui, tem uma pessoa que vai cuidar disso tudo, vai ter um grupo fechado para esclarecimentos, tirar dúvidas. São 5 aulas feitas com muita dedicação para auxiliar os irmãos que desejam servir. A você que é diácono, obreiro, você que deseja servir no reino e precisa de mais qualificação para isso, nós temos esse curso então, tá certo? Você vai entrar em contato a partir da semana que vem, vamos estar falando sobre isso, para auxiliar a muitos no reino. O investimento é bem baixo, como eu disse, considerando-se a importância desse serviço aí, tá bom? É um curso estendido também a todos da igreja, que servem na igreja de alguma forma, né? Você que cuida das crianças, você que serve no reino, tem alguma atividade, desempenha algum papel na sua congregação, faça o curso, que é muito importante, tá certo? Bom, quando nós vamos falar desse tema, algumas pessoas que professam a fé na Trindade, numa forma de ridicularizar e tirar chacota, eles dizem o seguinte: então Jesus era maluco, porque se ele é o próprio Deus e estava orando, certo? Então ele estava ali sendo uma pessoa que com problemas mentais, porque se ele é o próprio Deus, ele vai orar para quem? Nem orar precisava. E nós mostramos no Minuto da Unicidade de ontem que de fato precisava sim orar. Ele necessitava orar, as razões por que ele orava, você acompanha o Minuto da Unicidade de ontem. Eu não vou voltar lá nos assuntos para poder não tomar mais tempo, certo? Eu provo para você que o hábito nas escrituras, ou melhor, na literatura bíblica, é comum vermos alguns personagens falando consigo próprio. Seja no momento de angústia, seja no momento de euforia, seja, enfim, momento de dor. Isso não é sinônimo de maluquice. Aliás, muito pelo contrário. A minha esposa é terapeuta e ela estava me dizendo esses dias que quem fala consigo mesmo, dentro dessas matérias, dessas ciências que estudam a psique humana, é considerado até, de certa forma, um grau de inteligente. As pessoas inteligentes falam consigo mesmo. Bom, é uma informação que ela me passou. De fato, não procurei ainda investigar essa questão, mas o fato é que, se tratando da unicidade de Deus, principalmente de Getsêmani, principalmente da cruz, quando Cristo ele começa a orar, ele faz as suas orações, as pessoas vão dizer, ele era doido, ele era maluco, porque ele falava com ele próprio, orava para ele próprio. Bom, eu vou citar apenas, volto a dizer, isso é matéria para
para simpósio, para palestra, com muitas informações. Isso não é para a gente resolver aqui em 5, 10 minutos. É matéria para 2, 3 horas no mínimo, com muita informação e embasamento bíblico. Porém, como é o Minuto da Unicidade, eu vou mostrar para você que falar consigo próprio não é, na Bíblia, sinal de loucura. Bom, a exemplo disso, nós temos em Mateus capítulo 9 e em Marcos capítulo 5, o exemplo daquela mulher do fluxo de sangue. Diz o texto, Mateus 9, 21, porque dizia consigo mesma, se eu tão somente tocar sua roupa, ficarei curada. Então ela falava com ela própria, e ela tinha uma conversa com ela mesma sobre este assunto. Essa mulher era maluca ou ela tinha muita fé? Você me responde. Outro detalhe, isso aqui é para aqueles que dizem que Jesus era doido, e nós sabemos que não é. Eles falam isso de chocarrice, por não conhecer as Escrituras. Diz assim a palavra de Deus, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Hebreus capítulo 6, verso 13. Então diz aqui que Deus, Jesus é quem? Deus, não tendo por quem jurar, jurou por ele mesmo. Eu juro por mim mesmo. Então a mulher aqui orava com ela mesma. Lembra aquele homem lá que a Bíblia até chama de louco, Deus chama ele de louco, mas não é a loucura dele, não é porque ele falava com ele mesmo, aquele homem que ia construir o celeiro, da parábola do Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 12, verso 19, e direi à minha alma, alma, tens depositado muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe. E naquela noite dirão, louco, esta noite te pedirão a tua alma. É só você ler lá Lucas 12. Ele é louco, não, a loucura dele não era porque ele estava falando para ele próprio. A loucura dele era por outro sentido, porque ele desprezou, ele confiava nas suas próprias posições, no seu próprio dinheiro, na sua própria condição. A loucura dele estava porque só focava nas coisas dessa vida. Ele achava que ter muita coisa, se preparar, se qualificar, estava suficiente. Então, a loucura dele não era porque falava com ele próprio, mas ele diz, vou dizer para minha alma. E se a gente for puxar, volta a dizer, na literatura bíblica, veremos essas questões, esses exemplos. E Deus não era maluco por jurar por ele mesmo. Como é que alguém vai jurar por si próprio? Mas o autor aos Hebreus diz que ele jurou por si próprio. Como? Então, antes de você perguntar, então Jesus era maluco porque orava para ele mesmo, antes de se debruçar sobre isso, tem que se entender o processo da cruz que nós começamos a falar ontem. Se ele é Deus, o único Deus verdadeiro, e ora, tem uma razão, tem um motivo. E ora a quem? Aí vai dizer, carne ora para espírito, era o filho orando para o pai? Essa é a resposta de trinitário, de quem crê na Trindade. E carne não ora para espírito. Quem ora é o Espírito. O dia que você dobra o seu joelho, quando você dobra o seu joelho, quando nós dobramos nossos joelhos, nós entramos em oração. Mas eu te garanto que nossa carne jamais vai querer dobrar seus joelhos. Nós forçamos a nossa carne a dobrar os joelhos e orar. E quem ora? É sua carne que ora? Ou é o seu ser, o seu espírito? Porque carne, ele mesmo fala, nós falávamos ontem sobre isso. Então nós temos desenvolvido aqui, vai entrar no livro, não é a tiragem do livro não, uma coisa é a nossa tiragem do livro que nós estamos trabalhando, outra coisa é o outro volume, um outro tema que nós vamos publicar se o Senhor nos abençoar e nos permitir. Nós vamos falar no segundo volume sobre esse tema da unipersonalidade de Deus. Você vai encontrar na Bíblia, Cristo, diz a Bíblia aqui em, por exemplo, Tito 2, 13 e 14, que ele diz aqui, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo para nos remir. Então ele deu a si mesmo. Ele deu a si mesmo. Ele diz, Efésios capítulo 5, diz que vai apresentar a igreja a si mesmo. Note, vai apresentar a si mesmo, resgatou para si mesmo. Comprou com seu próprio sangue, Atos 20 e 28.
entregou a si mesmo, deu a si mesmo. Por que não falava consigo mesmo? Por quê? Porque na condição humana, na condição que ele ocupava, porque é santo, todo santo orará. E por que ele usa a expressão Pai, afasta de mim esse cálice? Mas, peraí, ele não se revelou como Pai para Filipe? Mostra-nos o Pai, Senhor, que nos basta, João 14, do 7 em diante. Ele diz o quê? Estou há tanto tempo com você e não me tendes conhecido, Filipe. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz assim: não vos deixarei órfão, voltarei para vocês. Quer dizer, se não vai deixar órfão é porque ele é Pai. Então por que ele na cruz diz Pai? Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Na cruz ele ora, ele fala o tempo inteiro, vamos dizer assim, com o Pai, né? Abre aspas, mas ele é o Pai. E alguém me disse assim: você vai ver Cristo na cruz conversando com o Pai. Não há uma conversa ali, há um monólogo. Uma conversa é quando duas pessoas falam. Uma conversa é quando duas pessoas trocam uma ideia. Então você não vai ver pai e filho trocando ideia nas escrituras. As pessoas não sabem nem a nomenclatura, nem o significado das palavras que eles mesmos falam. Não, o pastor que debateu comigo na TV lá, ele disse, não, porque o filho dialogava com o pai. Aonde está o filho dialogando? Não há diálogo. O que é diálogo? O nome já diz, diálogo, a própria nomenclatura. Diálogo, está dialogando. Quando você dialoga com alguém. Mas era um monólogo, porque não havia o outro interlocutor, o outro respondendo. Pai, afasta de mim esse cálice. Não, não vou afastar não, porque você vai ter que passar por isso. Isto é um diálogo. Pai, por que você está... Não vai, entendeu? Isso é um diálogo, quando alguém responde o que o outro está falando, ou o outro está orando. Você vai ver Jesus na Bíblia orando para ele mesmo. Eu mostro para você nas Escrituras o Senhor Jesus orando por ele próprio. Você já leu isso? Ele intercedendo em favor dele. Você não ora em seu favor? Pois é, ele, assim como nós, intercedeu por ele próprio. Você vai ler, pronto, a oração do Evangelho de João, capítulo 17. Ele começa orando por ele. Pai, glorifica o teu filho e tal. Ele começa orando por ele. Ora pelos discípulos, ora pela vida dele, intercede pela vida dele. Glorifica-me com a glória, que está orando por ele, pedindo para que Deus glorifique a ele. Mas ele não é Deus, que Deus que vai glorificar ele. Então tem que se conhecer todo esse processo. E que aqui dentro do Minuto da Unicidade não dá para responder tudo de uma vez só. Então nós começamos a falar um pouco disso, nós vamos falando. Você deixa aí nos comentários a sua opinião. Agora, não tem nada disso que, ele está orando para que o outro venha ajudar, para que o outro dê apoio, o outro virou as costas, né? Na cruz, Deus virou as costas, não suporta pecado. Jesus estava cheio de pecado, estava todo, como que se diz, né? Cheio de pecado, e o Pai virou as costas para ele, deixou ele sozinho. E ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus. Quer dizer que já não é nem mais Pai, é Deus dele. Então, o Deus de Jesus Cristo é um outro tema muito interessante para ser falado numa outra oportunidade. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, não esqueça de reservar a sua inscrição. A partir de semana que vem nós estaremos dando todas as informações para esse curso que começa no dia 18. Serão 5 sábados, né? O primeiro, dia 18, aproveite, vagas limitadas. Um forte abraço para você, desejo um bom final de semana e nós voltaremos na próxima segunda-feira com o Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.